Apoio ICL Impacto para um Futuro Sustentável. Olá, amigos cafeicultores! Hoje nós vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas que vocês fazem lá no canal, no Facebook, no YouTube, e muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de responder. Normalmente, quando sai o vídeo, naquela primeira semana a gente fica bem atento e tenta responder o máximo de perguntas possíveis. Agora, aquelas perguntas que o pessoal vai assistindo vídeos que já passaram e vai colocando lá no YouTube e no Facebook, a gente nunca tem a oportunidade de responder. E hoje a gente fez uma seleção para poder responder vocês de alguma dessas perguntas. E nós vamos começar agora com a pergunta do Messias Júnior. Já ouvi falar muita gente dizer que não pode ter folhas no local onde irá aplicar o adubo e o fungicida via solo, que seria bom soprar essas folhas antes de fazer o produto. Messias, nesse caso você não precisa soprar a lavoura, muita gente faz isso sem necessidade. Os produtos, com as tecnologias que tem, conseguem passar pelas folhas secas e atingir a lavoura de café. A diferença é quando você tem uma lavoura que foi esqueletada, que foi podada, onde o volume de resíduo é muito grande, que às vezes é interessante você limpar um pouco para poder fazer os produtos, mesmo produtos de solo. Prova é que no plantio direto nos cereais, se faz adubação em cima da palhada, que muitas vezes ela é bem grossa. A próxima pergunta é da Giovana Riesch. Qual o mês correto para podar o café? A poda ela deve ser feita mais cedo possível, preferencialmente no mês de julho, agosto, tolerável em setembro, em outubro já fica bem tarde. Isso porque, quanto mais cedo você podar, mais vai crescer e mais vai dar café no ano seguinte, no primeiro ano da poda. Se você podar ele muito tarde, a primeira safra vai ser menor e aí vai acumular café para outra safra ainda, que normalmente não é desejado. Então, quanto mais cedo, melhor. O João Francisco fez a seguinte pergunta: qual a melhor época para a aplicação do boro para café não irrigado? Pessoal, nesse começo de chuva, nesse começo do ano agrícola, as folhas começam a se desenvolver e é muito comum de observar já a deficiência de boro nas folhas iniciais que estão brotando na lavoura de café. Então a melhor época para poder aplicar o boro é exatamente nesse começo, vamos dizer assim, no outubro, no início das chuvas, que ele consiga diluir e já consiga fazer efeito logo nas primeiras folhas que o café vai desenvolvendo. A pergunta agora vem de São José do Rio Pardo, do Rogério Zaboto. Olá Gustavo, parabéns pelo vídeo, obrigado. O que você acha de plantar Braquiária rosesiensis e fazer as roçadas ecológicas para cobrir o solo e conservar a umidade? Ô Rogério, eu acho excelente ideia, um manejo muito bom, desde que você saiba controlar essa braquiária. Ela não pode estar muito próxima da planta de café e mais no centro da rua. Ela ajuda principalmente na descompactação de solo, a conservação do solo e ela ajuda demais da conta. Mas lembre, a braquiária ela compete com a planta em água, luz e nutriente. Por isso que ela deve ficar apenas no centro da rua. Inclusive, nessa lavoura que nós estamos aqui, ela tinha um problema seríssimo de compactação de solo e nós plantamos a braquiária e a lavoura já melhorou. Pena que a seca desse ano judiou muito dela. O Sebastião Gabriel, lá de Espera Feliz, nas Matas de Minas, mandou a pergunta: por favor, qual o espaçamento ideal para a lavoura de café nas montanhas? Sebastião, essa é uma dúvida muito comum entre os cafeicultores, principalmente na montanha. A regra é tentar pensar o seguinte: entre 5 a 7 mil plantas por hectare. Isso vai variar de espaçamentos diversos. O mais importante é o seguinte: deixar um pouquinho mais aberto na rua e entre plantas deixar um pouquinho mais apertado. Esse mais apertado é no máximo meio metro entre plantas. E na rua, você pode trabalhar até com 3,60, 3,80 se algum caso, que vai trabalhar, por exemplo, com terraço. Deixar mais largo possível, além da lavoura receber mais luz nesse formato. Então, sempre trabalhar mais aberto na rua e mais estreito na planta, de forma que não ultrapasse 7 mil plantas por hectare. O Lucas Ribeiro mandou a pergunta seguinte: Gustavo, alguns agrônomos já me falaram que o milho não é muito recomendado plantar na entrelinha porque prejudica o café. É verdade? Me falaram que ele solta um negócio de pendão que atrapalha o café. Ô Lucas, você pode plantar o milho sim na lavoura de café, desde que respeite o espaço. Se a lavoura tem um espaçamento mais aberto, você colocando o milho no meio da rua, com espaçamento adequado entre a lavoura e o milho, não tem problema. O milho não vai prejudicar a tua lavoura de café. O que acontece muito na questão do milho é que o milho ele solta uma substância química que chama de aleloquímico, que quando você coloca uma lavoura de milho e depois arranca e planta uma lavoura de café, existem alguns estudos que mostram que atrapalha o desenvolvimento do café. Outros estudos mostram que a quantidade grande de
zinco colocado na lavoura de milho, o resíduo desse zinco acaba atrapalhando o desenvolvimento inicial. Mas depois que a lavoura está formada, a chance desse aleloquímico atrapalhar a lavoura de café é muito pequena, então pode plantar sim. Olha a pergunta do Jean-Pierre. Boa tarde, Gustavo. Aqui só passo herbicida uma vez no ano, o restante só roçadeira. Já faz 3 anos nesse sistema. Você acha que eu poderia fazer mais aplicação de herbicida ou continuo protegendo meu solo com mais roçadas? O teu manejo é muito bom, né? Desde que você dê conta de controlar o mato, assim. Se você tem áreas muito grandes, normalmente você vai precisar de mais herbicida do que roçadeira. Mas se você consegue controlar nesse manejo, muito bom. E aí você, tendo uma macega muito alta, é interessante você fazer o herbicida na rua inteira para diminuir essa macega. Mas se não estiver atrapalhando nada, você pode manter. Além de ser um custo mais caro. Então, quando o café estiver com preço mais complicado, às vezes é interessante você voltar um pouco mais com o herbicida para poder reduzir custo. O Valdinei Correia manda: qual a melhor altura para podar o café esqueletado? Essa resposta vai depender muito do espaçamento da lavoura. Quanto mais aberta for a lavoura, mais alto pode ser o corte. Quanto mais abafada, fechada, adensada, mais baixo deve ser o corte. E desde que o tronco ainda tenha uma espessura boa que consiga brotar bem, não esteja muito fino. Às vezes o pessoal quer subir muito o corte, mas às vezes corta num lugar onde é muito fino a espessura do tronco e a brota não sai direito. Então, podar mais alto possível, desde que o tronco tenha uma espessura boa para poder ter uma brotação boa e que a lavoura permita o espaçamento que chega à luz em toda a planta. Seleni Almeida pergunta: boa noite, amigo. A análise para aplicar o calcário é a mesma para aplicar o gesso? A análise de solo é a mesma, só que são raciocínios diferentes, tanto para o calcário quanto para o gesso. O calcário e o gesso possuem cálcio os dois, mas são produtos diferentes e têm objetivos diferentes. E a análise ela fornece esses mesmos indicadores para a gente recomendar, só que são raciocínios bem diferentes. O pessoal da Agrominas mandou a pergunta seguinte: é necessário utilizar a fase da Lua para fazer as seguintes podas? Pessoal, a fase da Lua interfere muito na natureza e o café não é diferente. Só que essa interferência ela é muito sensível, não é uma interferência grande, é algo delicado. Então, no caso da poda, a gente adota a seguinte forma: é mais importante você seguir um calendário de poda mais cedo, que vai dar mais influência na tua lavoura, do que seguir a fase da Lua. Então não estou falando que ela não influencia, influencia, mas de uma forma muito pouquinho que a gente acaba descartando esse quesito. O Cristiano Dutra pergunta como estimar a projeção da lavoura para a próxima safra. Cristiano, é um método muito subjetivo, muito estimativo, que vai muito da experiência de quem calcula. Você tem várias formas de calcular. Uma das formas mais comuns é você olhar para a planta e calcular quantos litros de café que ela está projetando. E esses litros depois você multiplica pelo número de plantas por hectare e divide por 500, porque em média 500 litros para poder dar uma saca de café. E outro jeito é você olhar pela quantidade de folha da lavoura, pelo corpo da lavoura, e aí calcular quantas 10, 20, 30, 50 sacas de café por hectare, que vai sendo uma prática. De acordo com que você vai conhecendo as lavouras e vai sabendo quanto que ela realmente vai produzir, vai comparando uma com outra, você vai pegando mais prática e com o tempo aprende. Mas é rápido. Michel Passos pergunta se seria bom um vídeo orientando sobre o alinhamento na posição do sol, mostrando se há maior ou menor produtividade em função do alinhamento. Michel, seria ideal se a gente conseguisse plantar no alinhamento certinho do sol, né? Onde o sol nasce, correndo na lavoura até onde o sol se põe, alinhado à luz certinho, equilibrado para os dois lados da planta. Mas na hora de plantar, nós temos que dar prioridade à declividade do terreno. Temos que plantar alinhado para que o solo não tenha erosão. Esse quesito é mais importante do que o quesito do alinhamento da luz. Se o teu terreno é bem planinho e você tem o luxo de poder escolher o alinhamento, aí sim, vale muito a pena. Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês de alguma forma. Continue mandando as perguntas, a gente está fazendo o máximo de esforço para poder responder todas elas. E tudo que você quiser falar no canal, falar bem, falar mal, use os comentários, deixe seu recado. É um caminho fácil de nós ficarmos cada vez mais próximos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, isso também ajuda demais o crescimento do nosso canal. Muito obrigado a você, um forte abraço e até no próximo No Pé do Café. Apoio ICL Impacto para um Futuro Sustentável.